É isso mesmo que você viu, vazou a história de Fontaine. E já adianto, algumas das revelações me deixaram de queixo caído, tipo o segredo da antiga Contiedro e o envolvimento de Fontaine com o cataclisma de Curry. Ficou curioso? Então fica até o final do vídeo. Aqui é o Iron da DTS e vamos ver o que vazou da história de Fontaine. Talvez vocês não saibam, mas esse canal vai deixar de existir se não tiverem inscritos. E de acordo com o YouTube, mais de 60% de quem assiste os vídeos ainda não é inscrita. Eu sei que muita gente diz isso e parece só uma frase pronta, mas não é. Infelizmente o algoritmo do YouTube não é muito gentil com os criadores, e dói ver algo que você pôs tanto esforço ser simplesmente ignorado e esquecido. Então, por favor, se você gosta do conteúdo e quer mais vídeos, clica agora nesse botão aqui, depois clica em inscrever-se e clica no sininho. Prontinho? Se inscreveu? Então bora lá. Se você conhece alguém que iria gostar do canal, aproveita para compartilhar ou dar uma divulgadinha. É algo simples, mas ajuda muito. E desde já, muito obrigado. Está circulando por algumas fontes que não posso revelar alguns detalhes interessantes sobre a história da região de Fontaine. E pro meu desgosto e de muita gente, não são sobre Celeste. Até porque fomos todos tapeados e na verdade Fontaine é nessa região. E Celeste fica exatamente aqui. E se o que dizem sobre Natlan ser nessa região à esquerda de Sumero for verdade, então só veremos Celeste com a chegada de Shinnashinaya. Apesar disso, foi vazada a origem das Melusines e o nome daquela do T01. Também foi vazado o envolvimento de Fontaine com o cataclisma de Curry, além do que se trata Pneuma e Ousia, que eu vi esse termo em todo lugar e fiquei completamente perdido do que se tratava, além de uma catástrofe que rolou com Fontaine no passado. A verdade sobre a Furina e a história causa local de morte da Arconte Hydro anterior. Pelo que descobri, já havia sido revelado em atualizações bem antigas, mas muita gente provavelmente não sabe, e seu envolvimento com os segredos de Sumero. E além de spoilers sobre Fontaine, esse vídeo traz spoilers da quest da Nahida e do Rei Dashwood. Mas sem enrolação, vamos lá. Eu queria deixar a história da Arconte anterior pro final, mas eu acabaria ficando meio confuso, então vou pôr em ordem cronológica para não ter confusão. Quando eu disser Arconte Hydro, me refiro à antiga, e quando me referir à nova, vou chamar de Furina ou Focalors. Mais de 500 anos atrás, quando a Arconte Hydro ainda era viva, ela tinha uma personalidade amigável e desejava a união de todas as nações. Quando a Fenda do Abismo foi aberta no reino de Farkert, liberando o conhecimento proibido, provavelmente por estudiosos de Curry, além da Raiden Makoto, irmã da atual Raiden Shogun, ter ido para ajudar, a Lorde Maior Rokadevata também foi, bem como a Arconte Hydro, que era usuária de uma energia pneuma tão pura que era capaz de purificar a corrupção pelo conhecimento proibido, assim como o viajante também possui. Acontece que ao tentar purificar a Harvest Tokum, a árvore do reino de Farkert, a Arconte vem a falecer e se tornar aquele lago Amrita que se encontra abaixo da árvore. Zurvan diz que a ave Simurgh bebeu água da Amrita. Nunca mais entra nesse laguinho. E após beber, a união da força da Amrita com seu Kvarena deu origem às Spire. Então, de certa forma, todas as Spires surgiram da Arconte Hydro. E por essa razão, elas consideram ela como sua deusa. Além disso, todas as Oceanides também foram criadas pela Arconte Hydro. Após a morte da Arconte, Rokadevata conseguiu purificar completamente a Fenda, mas infelizmente, a energia do abismo contaminou as águas de Fontaine. Após a morte da Arconte, Furina tomou seu lugar, e além das águas tóxicas de Fontaine serem uma ameaça à vida das Oceanides, o temperamento terrível de Furina fez com que diversos Oceanides fugissem de Fontaine e vagassem pelo mundo, como a Ediana se revela no evento da 3.8. E atualmente, Fontaine está em caos, provavelmente com problemas no abastecimento de água, além de sérios problemas com poluição, em razão de sua grande industrialização, sem contar com problemas sociais em razão da divisão do povo, e os julgamentos questionáveis. Assim como as Pares surgiram de Simurgh, segundo os vazamentos, as Melusines surgiram dos restos de uma criatura marinha chamada de Elinas, que talvez seja aqueles ossos que vimos no teaser 1, como você pode ver nesse vídeo acima. Elas aos poucos foram se integrando na sociedade humana, e acabaram adquirindo a função de patrulheiras de Fontaine, assim como aquela primeira Melusine que conhecemos, que se chama Blatine. E assim como você que deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, as Melusines foram muito importantes para Fontaine. Da mesma forma que Inazuma era a terra da eternidade imutável, eu diria que Fontaine, mais do que a Nação da Justiça, é a nação da dualidade, pois o conceito de coisas opostas é muito presente em diversos elementos de Fontaine. Há um lado de cima e um de baixo, provavelmente para os inocentes e os criminosos respectivamente, há duas molduras de visão diferentes, a Furina possui dupla personalidade, uma rígida e uma amigável, típica de Tsundere, e há dois tipos de energia, Pneuma e Ousia. Pneuma é energia pura, enquanto Ousia é energia escura. E em Fontaine, há torres que permitem ao viajante utilizar somente Pneuma, somente Ousia, ou ambas, para resolver puzzles, por exemplo. Diferente da antiga Arconte Hydro, que usava apenas Pneuma, e assim como o viajante era um dos poucos seres capazes de purificar as coisas, Furina aparentemente consegue utilizar tanto Pneuma quanto Ousia. E há teorias que dizem ser em razão de sua dupla personalidade. Talvez seja, mas daí não faria sentido o viajante também conseguir usar as duas, a não ser que tenha alguma outra razão ainda desconhecida para isso. Como ele é um descido, será que possui alguma habilidade que nem mesmo os Arcontes possuem? Ambas as energias afetam o ambiente e os elementos que a cercam.
Em grande parte, a tecnologia de Fontaine é resultado do uso dessas energias como combustível, especialmente a versão conjunta de Pneuma e Ousia, apesar de estar em fase de testes. E além disso, já por histórias e eventos passados, havia sido revelado que alguns estudiosos de Fontaine visitaram as ruínas de Khamria para aprender a utilizar a energia do abismo. Então possivelmente Ousia seja essa energia do abismo, talvez a energia que Denzleaf utilize também, mas essa é só uma hipótese minha. Infelizmente, as águas contaminadas de Fontaine criaram uma versão maligna das Oceanides, e essas utilizam Ousia, então possivelmente Ousia tenha surgido após o cataclisma, reforçando a hipótese de Ousia ser a energia do abismo que escapou. Como dito anteriormente, Furina possui dupla personalidade. Assim como a contaminação da Irminsul pelo conhecimento proibido deu origem ao definhamento, destruindo o ambiente como as águas de Fontaine, também deu origem a Eleazar, que é uma corrupção dos seres vivos. Então, possivelmente, a personalidade amigável de Furina seja pela energia Pneuma, assim como Arcontiedro, enquanto sua personalidade maligna seja pela energia Ousia. As molduras das visões também são influenciadas pelo tipo de energia do seu possuidor, sendo que Pneuma tem esse formato, enquanto Ousia tem esse formato. E talvez você pode estar se perguntando, como Fontaine evita que os acusados que possuem visões não se rebelem? Ah, só uma coisa, aconteça o que acontecer, não clica aqui em cima. Continuando? Segundo uma cutscene do Shield em Fontaine, aparentemente as visões não funcionam sem uma permissão de uma autoridade específica, e dá a entender que ele joga sua visão fora por não poder utilizá-la. Acontece que o viajante não possui uma visão, mas ainda não se sabe como essa permissão funciona. Talvez não seja a visão em si que seja bloqueada, mas a energia que ela utilize. E dessa forma, o viajante ficaria impotente contra a justiça de Fontaine. Se a Furina foi corrompida pela Ousia, talvez essa tenha sido a causa da separação do povo de Fontaine com julgamentos severos e injustos. Mas como no teaser 2 de Fontaine vemos o Neuvileda no sermão em Furina, claramente ele possui uma posição de superioridade em relação a ela nos julgamentos. Então talvez a causa do caos de Fontaine seja que você pode conferir nesse vídeo aqui em cima, onde você vai entender como os Fatui, especialmente Arlequino, podem estar por trás de todo o sofrimento de Fontaine, controlando a nação por debaixo dos panos. Mas e você, querido inscrito do canal? O que achou da história revelada até o momento? Deixa nos comentários a sua opinião e outras ideias de vídeo que queira aqui no canal. Lembrando também, inscrição, sininho e gostei, estão logo aqui embaixo. E se quiser ver outros vídeos do canal, estão logo aqui em cima. Boa diversão pra vocês e até a próxima!